Boa noite, povo de Deus! Estamos aqui ao vivo no canal do Ex-Protestante Apostolados. Hoje vai ter live. Vou começar a aguardar o pessoal entrar para daqui a pouco chamar o nosso convidado. Então, ó, o Marcelo entrou, a Bruna entrou, sejam bem-vindos. Vou esperar o Lucas também entrar. A Estrela do Mar também entrou, seja bem-vinda, minha querida. Carízia, seja bem-vinda, também acabou de entrar aqui. E vou aguardar o Lucas aparecer para a gente começar a nossa live. O nosso tema hoje, gente, é: voltei para a Santa Igreja Católica, como fica a minha relação com o clero e a igreja? Esse é o tema que nós vamos falar hoje aqui nessa live. Eu e o Leandro vamos falar sobre nossa relação com o clero e a igreja, né? Do ponto de vista da história também, porque, né? Eu aqui, patrística é minha área, então eu vou trazer um pouquinho de história para vocês e o Leandro vai trazer as informações aí doutrinárias da igreja, né? Leandro chegou, vou convidar o Leandro para fazer parte da nossa live. Pois é, eu falei Lucas, né, gente? Ô, Jesus! Gente, para quem não me conhece, que tá me vendo pela primeira vez, eu sou Priscila. Faço parte aqui do nosso apostolado Cardeal Nilma, tá? Sou a que compartilha sobre a patrística no apostolado, né? Vocês já conhecem também a Bruna, a Thaisa. O Leandro acabou de aparecer aí. Tá me vendo, Leandro? Tô te vendo, graças a Deus. Seja bem-vindo! Se apresente para os nossos irmãos, para eles te conhecerem. Bom, meu nome é Leandro, né? Eu sou católico aí desde 2011, mais ou menos. Então vai fazer as contas. Vai um tempinho, vai acho que uns 12 anos aí. E de lá para cá, né? Eu também sou advogado, né? E de lá para cá, o que eu tenho procurado fazer é entender cada vez mais a doutrina da igreja, né? E esse é um tema interessante, né? Que também foi objeto do meu estudo, né? Então eu espero compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre isso. Vai ser ótimo, tenho certeza. Tenho certeza. Gente, Leandro tem 12 anos de conversão, eu tenho 3 anos, vou fazer 3 anos de conversão, então vocês imaginem aí o quanto de conhecimento que o Leandro 12? já... Eu acho 12 que eu fiz a conta ou errada, mais? mas tudo bem. É mais? Não, eu acho que é menos. Que foi em 2011. É? Faz 9 anos. Menos 11 anos, gente, mas tá bom. Bom, olha só, antes da gente começar, né, a conversar sobre a nossa relação com o clero, com a igreja, né, falar aí dos aspectos doutrinários de como a igreja católica se relaciona com o clero, qual é o papel do clero na igreja, né, antes do Leandro começar a entrar aí nessa parte doutrinária, hermenêutica que ele vai falar. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito rapidinho, tá, Leandro? Já vou deixar você falar. Eu falo muito, mas eu deixo os meus convidados falarem. Bom, gente, eu era batista, né? Eu era de uma igreja batista. Eu passei 35 anos da minha vida em uma igreja batista, né? E eu me converti, o meu processo de conversão aconteceu quando eu comecei a estudar patrística, né? O que é a patrística? A patrística é um conjunto de documentos e de cartas, né, que foram reunidas ao longo dos 8 primeiros séculos, que mostra, né, aí a história e a teologia dos pais da igreja, que são que é a igreja primitiva, né, a igreja na Idade Antiga. E eu não sabia que esses documentos existiam, tá, Leandro? Então eu descobri que esses documentos existiam e eu comecei a estudar. E o terceiro livro que eu li da patrística, eu já estava no processo de conversão, eu já estava convertida, por assim dizer, foi esse livro aqui, ó, Padres Apostólicos, né? Esse livro aqui, ele reúne as cartas dos primeiríssimos pais da igreja, aqueles que viveram a era apostólica, sabe? Então aqui, por exemplo, tem cartas de Clemente Romano, que foi o terceiro bispo de Roma, sucessor de Pedro, lá em Roma. Tem as cartas de Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João. Né? Tem o Pastor de Hermas, que era um livro, gente, que era muito lido nas igrejas naquele período, na Idade Antiga. Tem a carta de Barnabé, que também era lido pelas igrejas.
Pápias também, que era lido. Tem a Didaquê também, né? A Didaquê foi o primeiro catecismo da igreja na Idade Antiga. Então, eu peguei esse livro para ler. Esse livro, para vocês terem uma ideia, tem cartas aqui que foram escritas no ano 100. O apóstolo João morreu mais ou menos no ano 110 depois de Cristo. E a gente tem cartas aqui que foram escritas no mesmo período, sabe? No período que os apóstolos estavam vivos. Santo Inácio de Antioquia, que é um desses bispos da igreja que estão aqui nessa obra, ele foi discípulo do apóstolo João, sabe? E ele foi o terceiro bispo de Antioquia. Então, assim, depois, né, na sucessão petrina, ele foi o terceiro bispo de Antioquia. Então, eu tô falando de caras que viveram ali aquele período mesmo apostólico, né? E aí, eu não sabia nada sobre clero, sobre bispo, né? Eu não sabia qual era a importância do clero na Igreja Católica. E o primeiro contato que eu tive com o clero, com o bispo, né? Com o sagrado que existe nos nossos sacerdotes, foi ali no Inácio de Antioquia. E aí ele fala, foi algumas partezinhas que eu fui lendo que eu fui falando assim, nossa, peraí, né? Os sacerdotes da igreja, o clero da igreja é realmente algo sagrado, instituído por Deus, que tem a mesma dignidade dos profetas e dos sacerdotes, né? Porque a gente aprende, quando a gente ainda não é católico, nas nossas comunidades evangélicas, né? A gente não dá tanto valor, pelo menos na minha igreja batista independente, a gente não dava, assim, o mesmo valor que a igreja católica dá aos sacerdotes, né? E aí, Inácio, por exemplo, numa carta que ele escreve à igreja dos Magnésios, ele fala, né? Ele fala de uma pessoa que ele conhece, Damas, e ele fala assim, olha, ele é submisso ao bispo com uma graça de Deus. E ele é submisso aos presbíteros, que são os padres, com a lei de Jesus Cristo. E aí eu fiquei, caramba, velho, o que é isso aqui, né? Que tá falando de obediência mesmo, de submissão. E aí, depois, em um determinado momento, ele fala assim, por isso vos peço que estejais dispostos a fazer todas as coisas na concórdia de Deus, sob a presidência do bispo, que ocupa o lugar de Deus. Olha, sobre a presidência do bispo, que ocupa o lugar de Deus, dos presbíteros que representam o colégio dos apóstolos. Ele está falando aqui, né, de continuidade do colégio dos apóstolos, dos diáconos, e aí ele continua. E quando eu li isso aqui, eu falei, não, isso aqui não é o que eu conheço, né, na minha comunidade evangélica, né? E aí ele continua aqui com várias passagens, ele fala, todos respeitem os diáconos como a Jesus Cristo, e também ao bispo, que é a imagem do Pai. E aos presbíteros como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles não se pode falar em igreja. Olha que extraordinário, né? E aí nessa hora aqui eu já derrubei o mito dos desigrejados, né? Aquela ideia de que como a igreja é invisível, você não precisa estar congregando em uma igreja para você ser igreja. Pelo contrário, nós temos uma igreja invisível, mas nós temos uma igreja que é visível. E nós não podemos falar dela se a gente exclui os bispos, os diáconos e os presbíteros, que são os padres, tá, gente? Naquela época, né? Era o nome que se designava aí aos padres, eram os presbíteros. Então, quando eu comecei a ver essas coisas, eu falei, gente, isso eu não conheço em nenhuma comunidade evangélica, né? Eu não conheço esse tipo de tratamento e de entendimento de quem é o bispo e de quem é os padres. E aí, Santo Inácio de Antioquia vem e faz uma ligação entre, por exemplo, ele fala assim, sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Sem o bispo, ninguém faça nada do que se diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém encarregado por ele. Ou seja, você só pode fazer Eucaristia ou Santa Ceia, como quiserem chamar, se o bispo realizar ou alguém autorizado pelo bispo. Ou seja, o sacramento diretamente relacionado ao sacerdócio da igreja, validando esse sacramento, né? E isso, gente, foi escrito no século I.
Tipo assim, esse cara, Santo Inácio de Antioquia, foi discípulo do apóstolo João, então ele não poderia estar mentindo, né? Enfim, e aí tem várias passagens que depois eu vou falar aqui ao longo dessa live, onde a igreja primitiva já deixa muito claro o papel do clero nesse corpo visível que é o corpo de Cristo, né? E eu queria que você complementasse agora, Leandro, com as suas afirmações aí sobre que doutrina é essa, né? Do clero. Como é que é a nossa relação? Como deve ser a nossa relação com o clero e a igreja depois que a gente retorna? Certo. Bom, né, vamos organizar. Primeiro, falar um pouquinho da mentalidade de quem vem de fora da igreja, né? Como era antes e como vai se dar depois, né? Quando a gente fala de protestantismo, né, a gente não está falando de uma coisa só, a gente está falando de muitas coisas, né? Que não há uma uniformidade doutrinária. Então, tem igrejas que são episcopais, né? E tem igrejas que não são. Tem igrejas que existe a figura do, entre aspas, magistério, uma igreja anglicana, mas existem outras que não têm, como presbiteriana e Assembleia de Deus, enfim, né? Mas o que marca realmente o protestantismo, a grande parte, né, a maioria dos protestantes, né, já que as igrejas historicamente reformadas já não são mais a maioria dos evangélicos hoje, é um certo igualitarismo entre as pessoas que ensinam. Então, cada pessoa, o que diferencia o catolicismo nesse ponto do protestantismo no geral, né, é que no protestantismo há um igualitarismo de quem ensina. Ninguém tem uma autoridade a mais, né, para dizer que é a doutrina. Então, quem já foi protestante sabe que um conselho dado justamente é de você julgar os seus pastores, de você conferir na Bíblia se a doutrina que ele está dizendo é correta, essa coisa toda. Eu fazia Mas, isso, minha mãe falava pra mim pra fazer isso. Ela falava, eu só acredito no pastor depois que eu confiro na Bíblia. isso, exatamente. Mas a grande sacada aqui para a questão do magistério da igreja, o magistério da igreja é definida por por outra mentalidade, né? Primeiro, né? É certo, a gente precisa tirar uma coisa, né, da nossa cabeça. As escrituras não dizem que todas as pessoas que ensinam têm a mesma autoridade ao ensinar. E por que eu vou dizer isso? Bom, primeiro, tem uma afirmação dos próprios evangelhos, né? Se você for abrir as escrituras, vou olhar uma passagem que diz assim, né, que Jesus, né, quando ele terminou um discurso, a multidão ficou maravilhada e com a sua doutrina, e ele falava como alguém que tinha autoridade, né? Não falava como os escribas. Ou seja, ele ensinava como alguém que deixava uma marca. E qual é essa marca, né? Quando a gente olha a palavra autoridade, a autoridade ela vem de autor. Então Jesus ele falava como uma doutrina sua. Ele explicava uma marca, ele deixava ali uma marca autoral, uma marca divina da sua doutrina. Então ele não explicava como qualquer mestre da lei, ele não explicava como qualquer pessoa que ensina. E na igreja nós temos também essa necessidade, né, de existirem pessoas que ensinam de um modo diferenciado, pessoas que ensinam com autoridade de Cristo. Né? E por que é necessário? Né? Primeiro, porque a igreja ela é um corpo social. Né? Então, ela precisa de uma autoridade que governe esse corpo e dê coesão. O que dá coesão na igreja é justamente, o principal que dá coesão na igreja é a doutrina. Então, a gente precisa de uma autoridade final que dê o sentido próprio da doutrina, né? O sentido correto da doutrina. E aí é que entra o magistério, a ideia de magistério. O que é magistério? Magistério, o sentido dele é aquele que é orientado por um mestre. Né? Então nós temos um mestre.
dentro da igreja. Nós temos mestres dentro da igreja. E eles são justamente os bispos. Tá? Os bispos, quando eles ensinam uma doutrina, eles ensinam com autoridade. Né? E aí é que está um dos grandes problemas quando a gente entra dentro da igreja, quando a gente se converte. Porque ao magistério da igreja, a gente deve minimamente, o assentimento de intelecto e de vontade. Ou seja, a gente deve querer concordar com o que está sendo dito pelo Papa e pelos bispos, né, em união com ele. Não cabe nem discordância aqui, é concordar. Se você não conseguir, você deixa a questão em aberto. Né? Mas a sua mente deve estar dócil para aceitar o que está sendo dito. E o que acontece? Essa é uma das grandes dificuldades. Para adquirir isso, é necessário que a gente tenha sensus fidei. Né? Só que o que acontece? O que é o sensus fidei, afinal? Né? Bom, quando a gente era evangélico, né, a gente tinha aquela noção de testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo diz para nós que aquela doutrina parece correta, que aquilo cheira bem, né? E a igreja traduziu isso como sensus fidei, como um instinto da fé. E o que acontece? Como é que a gente recebe esse instinto da fé? Quando a gente é batizado, quando a gente entra na igreja, nós recebemos uma graça do Espírito Santo justamente para fazer o discernimento, né, do que parece uma doutrina correta da igreja e o que não parece. Né? E essa graça, ela é um dos efeitos próprios que vem da própria fé. Ela fortalece a própria fé. Por quê? Porque qual é o efeito próprio da fé? O efeito próprio da fé é a luz. Né? A fé, ela ilumina a inteligência. Só que acontece uma coisa, esse efeito, ele não é automático. O efeito de aceitar as coisas da fé não é automático. De ter sensus fidei não é automático. Leva a um processo. E aqui a pessoa que está entrando dentro da igreja precisa discernir bem se ela tem fé ou não. Né? Tem algumas pessoas que elas acham que têm fé, mas não têm fé. E por quê? Porque existem alguns tipos de fé que não são fé teologal, que não é fé infusa por Deus, que não é dom de Deus. Um exemplo. Tem pessoas que têm a chamada fé científica. O que é fé científica? É a pessoa que se convence, por exemplo, de que a Igreja Católica é verdadeira, simplesmente porque seguiu indícios ou evidências de que ela era verdadeira. Só que isso não é suficiente para fazer alguém crer em algo. Porque essa é justamente a fé dos demônios, por exemplo. E a fé também dos fariseus. Os fariseus tinham evidências na frente dele, mas não quiseram crer. Então o que faltava neles? Inteligência? Não, faltava vontade, força da vontade. Então, o que a fé teologal faz? A fé teologal promove uma docilidade na vontade. E essa vontade se torna dócil a aceitar as coisas que vêm de Deus, a revelação da Deus. Sabe que você está falando sobre essa questão, né, da aceitação, né, do ensino da igreja. É um problema protestante de forma geral e eu lembro de mim nesse processo, porque eu me converti, em primeiro lugar, pelo convencimento intelectual, né, pelo convencimento de todas as evidências históricas que eu tive acesso, né? Foi assim, os fatos, as evidências históricas foi o meu primeiro caminho. E eu lembro que depois que eu fui convencida, né, pelo conhecimento científico, vamos chamar de científico esse conhecimento, eu lembro que eu comecei a estudar a doutrina da igreja de fato. E aí eu lembro que eu falava com o Marcelo, que é meu marido, que é católico também, tá, gente? Mas ele já era católico antes de eu me converter. E eu lembro que eu chegava assim na igreja e eu falava assim, eu não concordo com isso. Ai, mas eu tenho dificuldade de aceitar aquilo. Ai, mas como assim se uma pessoa... Vamos dar um exemplo aqui.
casar e se separar, ela não pode casar de novo porque senão é adultério. Mas, sabe, eu questionava algumas coisas que eu não compreendia bem. E eu fui com esse espírito de protestar para a Igreja Católica. Eu tinha dificuldade de aceitar alguns ensinamentos do Santo Magistério da Igreja. E aí Marcelo sempre falava comigo, Priscila, aqui é a Igreja Católica. A gente não, ou você é católico de tudo, ou você é 100% católico, e isso vai incluir a submissão da sua vontade, que é o que você está falando, né? Da sua consciência. Você vai educar a sua vontade, a sua consciência para o entendimento da doutrina católica e da fé católica como um todo, ou você não é católica. Não existe essa opção de eu concordo com isso, mas não concordo com aquilo. Eu lembro perfeitamente dele conversar sobre isso comigo. E isso foi uma coisa que me impactou muito, sabe? Porque eu falava, mas como assim? Quer dizer, a gente tem realmente uma dificuldade, né? Pra gente entender que ou você se submete porque você confia na autoridade da igreja. Quem é a autoridade da igreja? É o magistério. Você confia 100% na autoridade deles, ou é impossível ser católico. E isso só é possível quando você recebe como você falou, essa vontade, né, que é teologal, que vem da fé, né, que vem de uma verdadeira fé e de confiança, né, no projeto de Deus. Sim, veja, a fé, como é que é o processo da fé? Né? Tem um livro até, deixa eu ver se está aqui, que se chama esse aqui, ó, Psicologia da Fé, né, e Pedagogia da Fé, que ele fala justamente que o processo da fé, o processo cognitivo da fé, né, a fé, o objeto da fé são verdades que são por si obscuras ao nosso intelecto. A gente não consegue ver, né? Então, o que o nosso intelecto precisa? O nosso intelecto ele precisa da vontade, forçando ele, né? E da graça, claro, mas vontade ali. A graça empurra a vontade que empurra o intelecto, mais ou menos assim. Então, é como você, por exemplo, fazer um raciocínio, você está fazendo exame de consciência, por exemplo, fez todo o exame certinho de consciência e tal, aí viu quais eram os seus pecados, isso, quais não eram, aí depois começa uma crise de dúvida. Não, eu pequei, será que isso foi pecado? Não, será que eu pequei? Não, isso aqui, tal. Mas daí você pensa, aí você fica meio escrupuloso. Mas daí você pensa assim, não, eu fiz um exame direitinho de consciência, eu olhei os pontos principais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que forçar a minha vontade a convencer a inteligência a aceitar. É assim que se acaba com muitos escrúpulos, né? Cortar a conversa da dúvida, né? A crise de dúvida chega, cortar no meio, né? Então, isso acontece também com a questão da igreja, né? Ela nos educa à vontade, né? Educa a gente a aceitar o magistério da igreja. Mas, como eu falei, para a gente fazer isso, a gente precisa do senso crítico. Só que como é que a gente adquire senso crítico? Bom, aqui tem um documento escrito pela Comissão Teológica Internacional, esse aqui, o Senso Crítico na Vida da Igreja, mas também foi ele é embasado, né, no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, né, sobre como você adquirir o senso cívico. E tem alguns critérios para você adquirir o senso cívico, não é automático. Né? E são, deixa eu ver aqui, são 6 critérios. 6 critérios. O primeiro deles é a participação na vida da igreja. Então, digamos assim, se você se converteu agora, né, entrou na igreja, e depois não volta mais, tipo, não participa, não frequenta os sacramentos, não tem vida de oração, não estuda, não faz droga nenhuma, você não vai se desenvolver o seu instinto da fé. Porque para você ter o instinto da fé, você precisa, digamos, vestir a camisa, né? Você precisa entender que está dentro de um corpo místico, mas é um corpo de verdade, e que você faz parte de uma organicidade, né? Então, se você não participa dos sacramentos, ou se até participa, mas a sua vida principal não é a igreja, se a igreja não está dentro de você, a vida da igreja não está dentro de você,
Se você está mais preocupado com carreira, se você está mais preocupado com namorados, enfim, qualquer outra coisa, você não vai desenvolver seu sentido da fé. Né? E a participação da vida da igreja também inclui aqui um perigo, né? Você não ficar entrando em grupinho cismático também. Né? Pô, você entra na igreja e a primeira coisa que você faz é sair dela, aí fica meio complicado. Né? Você não vai desenvolver o instinto da fé estando em grupos separados da igreja. Tem isso também. O segundo critério é ouvir a palavra de Deus. Né? E ouvir aqui a palavra de Deus significa você estudar as escrituras, ter abertura para as escrituras. E eu acho que... O católico, muitas vezes, ele é conhecido... Bloqueou lá, gente? Consegue... Será que o Leandro caiu? Vocês estão vendo o Leandro aí? Eu não estou vendo o Leandro. Alguém pode responder. Alguém pode me falar aí? Certo. Estão me ouvindo? Aqui travou. Deixa eu ver aqui. Marcelo? A live tá aparecendo aí? Estão me ouvindo? Tem uma travada. Ô, gente, vou aproveitar que o Leandro caiu aqui. Não sei se ele vai voltar, como é que vai ficar. E sobre isso que o Leandro estava falando, né? De que não tem como... Vocês estão vendo, mas vocês estão vendo o Leandro falando? Eu não estou vendo. Ah, legal. Mas o Leandro tá falando? Beleza. Então tá. Então o segundo critério é que a Priscila ficou parada aqui. Então o segundo critério... Leandro, eu não tô te ouvindo mais. Ouvir a palavra de Deus, né? O católico... Alguém avisa pro Leandro que eu não tô ouvindo ele? Pra mim, bloqueou tudo aqui. Poucas escrituras se informam um pouco. Né? E se nós olharmos a história da igreja, se você leu os comentários de Santo Agostinho, de São Tomás, aos evangélicos... Né? Gente, eu não tô ouvindo o Leandro. Né? Então o católico fica munido cada vez que ele lê as escrituras. Né? Ele precisa afastar essa pecha, né, de não ler as escrituras sagradas. O terceiro critério é a abertura para a razão. Tá? E o que significa... Bom, eu vou tentar continuar aqui. Estão me falando que ela não está me ouvindo, mas eu vou tentar continuar aqui até ela voltar. Aqui. Gente, pede para ele sair e entrar de novo. Vocês me ajudam? Senão eu vou ter que encerrar a live para poder voltar. Tá, vou entrar de novo. Diga para ela que eu vou entrar de novo. Vocês estão só me vendo agora, né? Eu vou ver se o Leandro, antes de eu reiniciar, pra gente não perder tudo que já foi falado, eu vou ver se o Leandro entra de novo e aí eu convido ele de novo. Porque aqui ele parou pra mim, gente. Ficou a imagem dele, pronto. Peraí, Leandro e outra pessoa. Deixa eu ver aqui o Leandro. Enviar a solicitação. Pronto, tô chamando ele de novo aqui, tá? Leandro? Voltou. Olha, volta um pouquinho, porque você ficou... Você bloqueou pra mim. Sua imagem estava parada, eu não estava te vendo. Aonde eu parei pra você? Ai... Nossa, gente, eu fiquei tão nervosa. Você parou na fase que você fala sobre o cisma. Que as pessoas entram na igreja e participam logo de um grupo né, do cisma, os cismáticos. Sim, mas eu falei mais coisa depois, bem mais coisa. Pois é. Então, o segundo critério que eu tinha falado, né, além desse, participação na vida da igreja, é ouvir a palavra de Deus. Né? E nesse caso, está aberto a ela, né? Justamente porque o católico ele tem uma fama de não ler as escrituras. E isso é importante que a gente tenha. Leitura das fontes da revelação. Né? Então, quando você está lendo aí os padres da igreja, o que você está fazendo? Se alimentando com fontes da revelação. É uma forma. Né? É uma forma. Da igreja.
a tradição da igreja. Então isso é muito importante. Com isso você vai sabendo como a igreja, com a mente da igreja na sua fonte, né, na sua origem. O terceiro ponto, o terceiro critério, é a abertura para a razão. Tá? Tem católico que, de novo, travou, agora voltou. Não, para mim eu tô te vendo. Não, aqui deu certo também. O terceiro critério é a abertura para a razão. E o que isso significa? Que o católico ele tem que estudar a própria fé dele. Né? Ele não pode se fechar no fundamentalismo, né? Simplesmente esquecer a verdade, né? Que está fora da igreja também, mas ele é católico, né? Ele deve buscar a verdade onde ela está, né? E ele precisa compreender que a igreja, os ensinamentos da igreja não contrariam a razão, né? Então, é fides ratio, né? Você deve ser um católico racional. Você não pode fazer as coisas com base na superstição, né? Você deve pensar, né? Gente, bloqueou de novo para mim. Tá caindo a conexão. Oi? Leandro? Tá me ouvindo? Oi. Oi. Você tinha parado para mim, agora você apareceu de novo aí. Acontece. Continue, pode continuar. Tem várias coisas que a gente faz que são contrárias à razão, que a gente não percebe, que são superstição às vezes. Vou citar um caso, né? Veja, eu não sou contra essa devoção, não sou contra nada, tá? Eu estou dizendo um modo de praticar a devoção de maneira que não é racional, né? De maneira supersticiosa. Por exemplo, tem aquela devoção a Santa Teresinha, né? De receber uma rosa. Né? Então, vamos dizer que você está aí gostando de uma pessoa, não sei o que e tal, está rezando lá por Santa Teresinha. Eu já vi muitas pessoas apostarem basicamente a escolha delas, né, do cônjuge, do namorado, enfim, baseado exclusivamente se ela recebia a flor ou não, né, a rosa ou não. Ela não deliberava sobre a escolha também que ela estava fazendo. Ela não olhava os critérios. Né? Então não adianta você abandonar a razão e ficar baseando numa prática, né, que acaba sendo supersticiosa. Né? Sentimental Então, também, né? sentimental, exatamente. Então você tem que casar algumas coisas. Às vezes a rosa não vai chegar, mas você vai estar certo no seu caminho. Né? E às vezes a rosa vai chegar. Né? E talvez não queira dizer aquilo que você quer, que você está rezando. Né? Porque esses sinais externos, né, o diabo também sabe fazer. Então, algumas coisas, né, que precisa se atentar. A outra parte é a busca pela santidade. Né? Ele destaca essas três características: com alegria, liberdade e humildade. Não buscar de maneira soberba, não buscar de maneira infantil, ou seja, você excusar todas as suas ações pela consciência de um outro. O meu diretor falou isso, ou o padre não sei o que falou isso, então eu fiz, né, sem pensar. Né? Então tem que ter liberdade, não pode ser um infantilismo espiritual também. E alegria, né? Alegria é a marca do cristão, né? Você não vê... A gente tem, às vezes, dentro da igreja, algumas espiritualidades melancólicas. Os jansenistas, assim, uma espiritualidade triste, e, de certo modo, os tradicionalistas hoje também são assim, pessimistas. Né?
nesse caso. E o sexto critério, né, é procurar a edificação da igreja. Né? Procurar acrescentar à igreja, né, com seus carismas que você recebe do Espírito Santo. Né? Tem até um documento da doutrina, da Congregação para a Doutrina da Fé, chamado Iuvenescit Ecclesiae, que fala justamente sobre os dons carismáticos dentro da igreja. Né? Dons carismáticos aqui não é só falar em línguas, aquela coisa toda, mas é você dispor alguma habilidade sua a serviço da igreja. Né? Ensinar também é um carisma. É um carisma principal dos dons. Então, tudo isso ele vai te dando um combo, digamos assim, para você crescer no senso fide da igreja, para você ter uma mente católica. E a partir do momento que você vai fomentando essa mente católica, e não ficar alimentando ela de coisas que vão destruir essa mente católica, você consegue aceitar a relação com a igreja e com o clero. Né? Então, quando o clero vai ensinar alguma coisa, você aceita. E eu até esqueci um dos critérios aqui, que é justamente a adesão ao magistério. Um dos critérios. O quinto eu pulei para o sexto, mas o quinto critério é justamente a adesão ao magistério. Se o magistério ensina, você aceita. Se você não está entendendo, você deixa em aberto e procura todas as formas de tentar concordar com aquilo. Mas é a adesão ao magistério. Isso que forma uma mente católica também. Então tudo isso vai dando um combo, né? Um equipamento necessário, né, para você ter uma relação boa com os bispos, com o Papa, com qualquer um que seja do clero. Tá? E aqui entra uma questão importante. Né? A partir do momento que você desenvolveu o seu senso fide, né, aí você tem condições de acatar o magistério. Mas como é que você faz para acatar o magistério? Né? Às vezes, vem um ensinamento do magistério que realmente coloca a gente em dúvida. Eu já tive várias vezes. Né? E aí é que entra o papel das hermenêuticas. Como é que a gente deve interpretar o magistério? Né? E aqui tem um livro que fala muito sobre epistemologia católica, Teaching with Authority, ensinando com autoridade, do Jimmy Nathan. Né? E ele coloca algumas hermenêuticas que a gente pode aplicar para entender o magistério, para entender os ensinos do magistério. Então, travou de novo. Não, para mim tá aparecendo você. Ah, tá. Então, só a sua imagem que travou. Então, são 5 ou 4 hermenêuticas. Sou ruim de contar, mas eu vou dizendo elas aqui. A primeira hermenêutica é a que o Bento XVI consagrou como hermenêutica da continuidade. Né? O que significa hermenêutica da continuidade? Algumas pessoas pensam que a hermenêutica da continuidade foi algo inventado para como uma forma da gente ler os textos apenas do Concílio Vaticano II. Mas, na verdade, a hermenêutica da continuidade é algo que sempre se fez na igreja. E o que significa a hermenêutica da continuidade? É justamente a ideia de que o ensinamento da igreja dado em um século, em um certo período da história, pode ser conciliado com o outro. E sem ela, não existe justamente aquilo que a gente chama de tradição. Né? Que é justamente isso, né? Você ensinar num período histórico e esse ensinamento ser compatível com o ensinamento dado em outro período histórico. Essa é a hermenêutica da continuidade. A segunda hermenêutica é a hermenêutica da reforma da continuidade. E o que significa essa hermenêutica? Significa que a igreja ela está no tempo, né? Ela está no espaço. Então, algumas coisas ela precisa se adaptar ao tempo e ao espaço. Mas ela nunca vai deixar de
falar a doutrina correta. Tá? Ela vai, às vezes, explicar de um modo diferente. Às vezes ela vai dizer mais uma doutrina do que outra em um determinado período da história. Mas ela nunca vai modificar a doutrina. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre vai estar dirigindo a igreja para a verdade. Conforme a promessa de Cristo. Eu enviarei o Consolador e ele vos fará, ele vos revelará toda a verdade. Isso. Em inglês, se não me engano, ele vos fará entrar na verdade, alguma coisa assim. Né? Então, é esse processo. A igreja sempre está se caminhando para a verdade, nunca para o erro. Né? E isso que foi uma das coisas que o cardeal Newman, por exemplo, né, o nosso patrono, ele sacou. Né? A igreja tem o desenvolvimento da doutrina. A doutrina está sempre se desenvolvendo, mas sempre para o acerto, nunca para o erro. O terceiro critério, a terceira hermenêutica é a hermenêutica da caridade. O que é a hermenêutica da caridade? É você sempre interpretar com benevolência os textos do magistério, os documentos do magistério. Então, quando você recebe, então, por exemplo, surgiu agora a encíclica do Papa, né? A Fratelli Tutti. Teve gente que começou a dizer assim, nossa, essa encíclica, assim, um dia, né? Depois que promulgaram ela. Essa encíclica é uma encíclica maçônica, essa encíclica é uma encíclica humanista, essa encíclica não sei o quê. Gente, esse não é o espírito que um católico entra para ler um documento da igreja. Ele entra, ele pega um documento da igreja, entendendo que aquele ensinamento está sendo dado por alguém que fala com autoridade, como alguém que fala por Cristo, digamos assim. Então, o seu trabalho, o seu esquema, a sua forma mental para ler o documento deve ser justamente de docilidade e de tentar concordar com tudo que está sendo dito ali. E de benevolência. Né? Tem pessoas que dizem, essa expressão é ambígua, isso que. Se tiver ambígua, interprete do melhor jeito favorável, da melhor maneira. Porque é isso que deve ser feito. Aí cessa a ambiguidade. Se você sempre interpretar da melhor maneira, cessa a ambiguidade. Né? Então, ter o coração aqui, falar o coração aberto, é justamente isso. Né? O que deriva da hermenêutica da caridade são 4 hermenêuticas. É a hermenêutica da precisão. O que significa a hermenêutica da precisão? É você, quando ler os textos do magistério, ver o que está realmente sendo dito e, principalmente, o que não está sendo dito. E não concluir coisas do que não está sendo dito. Tem pessoas que pegam um texto do magistério e dizem assim, inclusive, eu traduzi um texto para o site O Papa Disse, chamado A Idiotice da Crítica de Ctrl-V. Ctrl-F, na verdade, que era assim, o que acontece? Quando solta alguma encíclica aí, né, o Papa solta alguma encíclica, uma exortação apostólica, vem um grupo de pessoas, pegam, dão Ctrl-F e joga umas palavras-chave ali. Jesus Cristo, Espírito Santo, etc. Se eles não acharem as palavras que estão ali, eles já concluem um monte de coisas da encíclica. Então, se a encíclica não tem a palavra Jesus Cristo, né, eles já dizem que o centro da encíclica não é Jesus Cristo. Então, isso é bobagem. Né? Às vezes tem um monte de Jesus no nome, só não tem Cristo ali, mas tem Jesus ali. Né? Deus Filho, etc. Né? Então, você tem que ler com amor, com benevolência, hermenêutica da caridade, mas com precisão. Né? E não concluir, porque você concluir de coisas que não foram ditas já geraram muitas heresias, muitas mesmo. Né? Então, essas são essas 4, a hermenêutica da continuidade, a hermenêutica da reforma na continuidade, hermenêutica da caridade e hermenêutica da precisão.
São as 4 hermenêuticas úteis para você ler um documento da igreja. Né? E, bom, você já passou pelo estágio, adquiriu o sensus fidei e sabe interpretar o magistério da igreja. Né? Mas às vezes você é muito assaltado também com polêmicas eclesiais. Né? E aqui eu também queria lidar um pouquinho com isso, porque eu conheço muitas pessoas que elas sabem, elas passaram pelos 2 estágios, mas quando surgiu uma polêmica eclesial, ela jogou os bets, né? Ela não soube lidar com aquilo direito, né? Começou a se questionar da fé, aquela coisa. Bom, né? Este mesmo livro aqui, do Jimmy Akin, né? Ele tem uma passagem, ele tem um capítulo dedicado justamente a falar sobre boatos papais ou clericais, né? Polêmicas eclesiais. Né? E ele diz o seguinte, né? Quais são as recomendações que ele diz? Primeiro, né? Ele elenca um total aqui de 8 perguntas a serem feitas quando alguém te manda uma polêmica eclesial. Né? E eu traduzi esse texto, está também no site O Papa Disse. Né? Ele diz assim, primeiro, você deve perguntar qual é a fonte. Né? Qual é a fonte do que está sendo dito. Né? Se a pessoa não tiver a fonte, daí você pede para eu trazer uma confiável. Né? Depois, a próxima pergunta é se a fonte é autêntica, né? Se ela foi dita num documento da igreja, né? Se ela foi dita pelo Papa mesmo, se ela foi dita pelo Bispo mesmo. Né? Porque muitas polêmicas dizem, o Papa falou essa coisa e tal, mas não foi ele que disse. Né? A outra pergunta, né, é se é uma fonte primária ou secundária. Isso é importantíssimo. Aqui eu sei que talvez algumas pessoas discordem, mas eu também traduzi 2 textos relacionados a isso. Mas recentemente a gente teve o Sínodo da Amazônia, né, e teve a polêmica lá da Pachamama, né, da Pachamama. Imagem lá que acharam que estava tendo um rito pagão no Vaticano. Tá? Qual a primeira postura que a gente deve ter quando a gente ouve uma coisa dessa? Primeiro, a igreja faria um rito pagão? Hermenêutica da caridade, primeira coisa. Será que a igreja faria um rito pagão e televisionaria para o mundo inteiro? É complicado. Para o mundo todo, né? A segunda questão. Quem disse que aquela imagem era Pachamama? Foi algum índio? Foi alguma pessoa da organização? Foi alguma pessoa, o Papa? Alguém do Vaticano? Fonte primária ou fonte secundária? Quem foi? Né? Eu já fui destrinchar essa história e traduzi 2 textos em relação a isso. E, por incrível que pareça, essa história de Pachamama surgiu da imprensa estrangeira. Não surgiu de nenhuma fonte do Vaticano. Né? Surgiu de alguns sites ali que eram meio contrários ao Sínodo, né? Lifeside News, alguma coisa assim. Começaram a dizer que aquelas imagens eram referentes a uma deusa, sendo que a deusa que eles atribuíram não é adorada na Amazônia. Sequer é adorada na Amazônia. E aquela imagem não era dela. Inclusive, se você pesquisar as imagens, você só vai ver essas imagens relacionadas ao sínodo a Pachamama na época do sínodo. Anteriores você não acha. Então, assim, fontes primárias, fontes secundárias, sempre consultar. Né? Aí vão dizer, mas o Papa confessou que era Pachamama, mas depois teve um esclarecimento dele, né, do porta-voz do Vaticano, dizendo que ele só disse Pachamama justamente porque foi assim que se tornaram conhecidas na Itália.
mas não que ele estava atribuindo aquela imagem como se fosse da Deus. Foi esse o esclarecimento por lá. E daí a próxima pergunta é: quão confiável é a fonte? Né? É uma fonte que ataca o Papa toda hora. Quem é essa fonte? Uma postagem de Facebook? É um texto acadêmico? O quê? Né? Aí a próxima pergunta: envolve doutrina ou não? Se não envolve doutrina, então deixa quieto. Né? E se envolve, era o que essa? Era o que isso daí? Ela era uma discussão que o Papa estava tendo sobre algo relacionado à história, né? Era uma opinião pessoal, né? Em que momento ele estava dando? Isso é importante. Teve recentemente uma polêmica em relação ao Papa, em relação a uma entrevista que ele deu sobre as uniões civis entre Foi. homossexuais. A grande Uhum. questão é o seguinte: se ele disse aquilo ou não, a gente soube que houve montagem de vídeo, aquela coisa toda. A grande questão é que uma entrevista pessoal, ela não é doutrina em nenhum lugar. Né? Então, assim, tem pessoas que se afligem demais com isso, sendo que nada mudou. Nada mudou. O que importa de doutrina da igreja é o que consta na Ata Apostolic Sedis. Ata Apostolic Sedis, que são os atos oficiais da Sé Apostólica. É isso que importa. Né? Então, assim, a gente tem que ver os momentos informais de fala do Papa. A gente não deve ficar se doendo tanto com isso. Esse é um outro ponto. E se ele falou algo relacionado à doutrina, qual o nível de autoridade disso? Tem isso também. Se foi uma entrevista no avião, não tem nível de autoridade nenhum. Agora, se foi uma homilia, tem um nível de autoridade. Uhum. Porque é magistério. E daí você tem que procurar aceitar. Né? E por fim, né, como a afirmação se aplica na realidade. Porque às vezes a afirmação não tem nenhuma implicação no mundo real. É. É apenas uma coisa, uma opinião que foi dada, mas que não muda nada na realidade da igreja. Não muda nada na fé da igreja, não muda nada nos dogmas de fé, não muda nada da doutrina, não muda nada, né? Exatamente. E tem outra coisa, né, que a gente tem que pensar numa perspectiva histórica. Né? A gente já teve papa estuprador, papa homossexual, papa com mulher, né, com filhos. E tinham católicos que não sabiam disso. Por quê? Porque eles não tinham não tinha imprensa, não tinha nada disso. E eles viviam a vida deles normalmente. Não influenciavam em nada a fé deles. Então a gente não deve também ficar assim, a gente deve dar uma importância devida, né? Pô, surgiu um caso de pedofilia, no clero, aquelas coisas que a gente sabe, né? Aqueles escândalos fortes. Mas isso não deve chegar ao ponto de matar a nossa fé. Porque isso sempre aconteceu. E até porque a nossa fé tem que estar firmada em Cristo, né? A pessoa mais importante da igreja é Cristo, né? E às vezes as pessoas começam a olhar muito para a igreja, para a igreja, para a igreja e esquecem que é o personagem principal dessa igreja, né? Que é o cabeça da igreja. É Exatamente. Cristo. Então, assim, revisando, né? Então a gente precisa de Quiddicensus Filho através da peraí, eu esqueci os critérios. Participação na vida da Dos 6 igreja, né? critérios. Participação na vida da igreja, né? Ouvir a palavra de Deus, estar aberto à razão, aderir ao magistério, buscar a santidade e edificar a igreja. Depois,
para ler os documentos do magistério, aplicar a hermenêutica da continuidade, da reforma da continuidade, da caridade, da precisão. E depois aplicar essas perguntas que eu acabei de fazer sobre a fidelidade e das fontes e o que uma certa polêmica, uma certa afirmação do Papa implica na realidade. Quando você fala assim, quando você fala dos 6 critérios, né? Basicamente é você viver como um católico, né? Quando você fala de ler a Bíblia, né? De participar da Santa Missa, a gente está falando do quê? A gente está falando de viver, né? Você viver a fé, porque tem muitas pessoas que estão vivendo a fé católica na teoria, né? Mas não estão vivendo de fato a fé. Então, quando você vive a fé, ou seja, quando você vive os princípios de fato, né? Você participa dos sacramentos, você participa da Santa Missa, você tem uma vida de devoção, né? Você pratica a oração, você pratica a liturgia diária, a leitura da Bíblia, enfim, ou a leitura dos pais da igreja. Quando você tem efetivamente uma vida de ação, né? Quando a sua fé se traduz em ação, você vai desenvolver esses sensus fidei, naturalmente, né? Porque a vida, a ação, o ato vai te levar a isso. E essa segunda questão que você fala, das perguntas que a gente deve fazer quando nós estamos analisando, por exemplo, uma encíclica papal ou a fala do Papa, né? Isso a gente deve fazer para tudo na vida da gente, né? E você vê que esse é um problema que não é um problema necessariamente, não é um problema exclusivo da fé católica, né? É um problema que as pessoas estão vivendo em todos os aspectos das vidas delas, em todas as ideologias que elas aderem, em todas as crenças que elas aderem, né? Em toda a forma de pensar. Então você percebe que a gente vive hoje Então, quer dizer, o problema, quando a gente acaba vendo que o problema é muito mais profundo, né? Do que... A pergunta é, por que as pessoas não se fazem essas perguntas, né? Quando é algo relacionado à igreja. As pessoas não fazem isso com nada, né? As pessoas estão o tempo todo adquirindo ideias que são externas, que elas não refletiram, que elas não meditaram, elas receberam, seja pela mídia, né? A mídia é maravilhosa em detratar, em deturpar, em denegrir a imagem do clero católico. E as pessoas, como tudo na vida, elas recebem essa informação, elas não meditam, elas não filtram e, portanto, elas repetem aquilo que elas receberam, aquela ideia que ela recebeu que é externa, que não é dela, né? E isso leva a essa questão de que o católico, para ser católico de fato, ele precisa educar a vontade dele. Ele precisa aprender a meditar e a refletir naquilo que ele está ouvindo, naquilo que ele está aprendendo, né? Porque a nossa igreja não tem jeito. A nossa igreja é uma igreja do conhecimento, é a igreja do ensino, né? É a igreja do conhecimento. Então não tem como você ser católico se você não busca melhorar em alguma medida a sua vida intelectual, ou seja, a sua vida interior, né? A consciência de você mesmo, a origem das suas ideias, né? A origem de onde que vem todas essas informações que você recebe. E eu acho particularmente que na Igreja Católica isso é fundamental, porque quando você entende a origem do papado, quando você entende a origem do clero, você não se questiona, você não faz certos tipos de questionamentos, como a gente vê as pessoas falando, o Papa estava no avião e aí ele falou que era a favor do casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo. Quando você conhece a origem do clero, do Papa, dos bispos, e quando você conhece que ele foi fundado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e quando você conhece o encaminhamento desse santo magistério ao longo de toda a existência da igreja, isso é uma coisa que deixa de te preocupar. Como você falou, quando você conhece como a igreja constrói a sua doutrina,
né? Como é que a minha igreja construiu a doutrina ao longo dos séculos? Como a igreja católica fez isso? Então, quando você tem esse tipo de conhecimento, essas bobagens, elas deixam de ter importância. Porque você sabe que não vai alterar aquilo que a igreja é, né? Tem uma coisa importante, né? É que a mídia já fala um monte de besteira, né? A respeito da igreja, a respeito do Papa. Tá? Mas o que a gente não pode tolerar é católicos fazendo isso. Tá? Então, assim, uma das coisas que eu digo é que a gente deve evitar o escândalo fácil. Né? Tem pessoas que se escandalizam muito fácil com Muito qualquer fácil. coisinha dentro da igreja. Então, por exemplo, vou citar alguns exemplos históricos, né? São frutos de polêmica até hoje. O Papa João Paulo II, há um tempo atrás, né, foi fazer uma visita de diálogo interreligioso, né, com os muçulmanos e beijou o Alcorão. Beijou o Alcorão. Daí, o que aconteceu? Vários católicos começaram a ficar assim: ah, meu Deus, ele beijou o Alcorão! Mas para pensar. Por que você está escandalizado, na verdade? Você acha que o Papa ele virou muçulmano? Não. Você acha que o Papa está dizendo que o Alcorão é verdade? É revelação divina? Não. Quando você olha para a figura do Papa e compreende quem é o Papa, ele é o vigário de Cristo na Terra. E você começa a aplicar a hermenêutica da caridade, que é pressupor o seguinte: o Papa ele vai agir sempre como vigário de Cristo na Terra. Aí você começa a abrir um pouquinho a mente para compreender por que ele faz certas coisas e por que ele não faz. Então, talvez ele esteja fazendo apenas um gesto diplomático, conciliatório. Ele não está querendo dizer que o Islã está certo. Não. É tipo João Paulo II chegando em Cuba, um país comunista, e beijando o sol de Cuba. Ele está dizendo que concorda com o comunismo, com o regime, aquela coisa. Não. Só está fazendo um gesto diplomático. Né? Então, aí quando você para pensar assim, o escândalo some. E veja, tem pessoas que ficam exigindo toda hora explicações, que os papas se expliquem toda hora do que eles estão fazendo. Né? Mas veja, Cristo ele não explicava tudo o que ele estava fazendo. As pessoas se escandalizavam e às vezes ele não explicava. Então a gente tem que estar preparado para pensar o bem do Papa, mesmo quando ele não se explica em uma situação polêmica. E eu acho que muitas pessoas não têm isso. Santo Inácio de Antioquia, ele fala que tudo que o bispo aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que ele faz. Ou seja, ele está falando que tudo que o bispo faz é legítimo, é agradável a Deus e é válido, né? Quando ele faz ali em nome da Santa Igreja. Então, é uma confiança que quando você vai para os pais da igreja, quando você vai para a era apostólica, é uma confiança que está muito acima da confiança que a gente deposita hoje, né? No Papa, enfim, no clero da igreja como um todo, né? Porque eles sempre falam do clero da igreja como um todo. Ser católico, em suma, né, é você ter um treinamento de fé, de esperança o tempo inteiro. O tempo inteiro. É confiar sempre. Você tinha falado antes... Sim, pode falar. Você tinha falado antes da questão para adquirir sensus fidei, né, bastava viver a fé, né, de uma maneira geral, viver o catolicismo. Isso é verdade, é muita verdade. Veja, às vezes, enquanto pessoas que dizem assim, né, tem aquele apego, né,
tradicionalismo, eles dizem assim, que eles dão a ideia de que você precisa passar por uma segunda conversão. Né? Que, eu era católico, não sei o que, aí eu conheci a tradição, né? Como se fosse uma segunda conversão. Mas vamos pensar bem, né? Por exemplo, olha os convertidos que tiveram, por exemplo, muitos nos Estados Unidos, Scott Hahn, né? o Tim Staples, Dave Armstrong, enfim, vários. Né? Eles não começaram assim. Como eles não conheceram missa tridentina primeiro, eles não acharam grupos tradicionalistas primeiro, como é que eles viviam a fé? Eles iam frequentar os sacramentos, participavam da vida da igreja, liam sobre a igreja. Normal. Isso. E não dá para dizer que isso era uma conversão menos verdadeira. Não. É a vida normal de um católico. Isso. Então, a gente não precisa dessa segunda conversão. A nossa segunda conversão deve ser de santidade. De crescer na vida de santidade. Mas de ser católico de verdade é ir em missa tal, conversar com o padre tal, isso é besteira. É, verdade. Quando teve essa última polêmica, né, com o Papa Francisco, da fala dele no avião, né, muitas pessoas acusaram e começaram a falar mal do Papa nas redes sociais, muitos católicos, né, revoltados com a fala. E eu, o tempo todo, né, eu gosto muito de citar a igreja primitiva porque é o que eu mais estudo, né? Foi como eu me converti, é a minha fonte contínua de estudos. E eu falava, gente, a Didaquê, que foi escrita mais ou menos no ano 70, foi o primeiro catecismo da igreja, tá, gente? A Didaquê também vocês encontram nesse livro aqui, ó, Padres Apostólicos. A Didaquê foi o primeiro livro escrito pela Igreja Primitiva, foi o primeiro catecismo escrito pela Igreja Primitiva, tipo orientações para a vida cristã, né? Foi escrito por um dos cristãos na época, então ele é contemporâneo aos apóstolos. E em um determinado momento, ele fala assim, os bispos devem ser homens mansos, desprendidos do dinheiro, verazes, provados, porque eles também exercem para vocês o ministério dos profetas e dos mestres. Ele coloca, Didaquê, coloca os sacerdotes da Santa Igreja no mesmo pé de dignidade dos profetas e dos mestres. E ele ainda diz assim, não desprezem os bispos e os presbíteros, né? Os bispos, os padres, né? Enfim, o clero da igreja. Porque entre vocês, eles têm a mesma dignidade que os profetas e mestres. Então, ou seja, não desprezem, não fale mal, né? Não critique, não escandalize, porque eles têm a mesma dignidade dos profetas. Então, tem muito católico que não sabe o que é ser católico porque não conhece de fato a fé da igreja. Não conhece de fato como Cristo estabeleceu a sua igreja, né? Então, eu quero convidar todos que estão assistindo aqui, estão assistindo essa live, né? Que façam essa busca do conhecimento, né? Não só a busca de conhecer de fato a fé da igreja, para que você aprenda a respeitar o clero e a entender o que é de fato o clero na vida da igreja, mas também para que você mas também para você viver de fato uma vida de obediência, porque ser católico é ser obediente. Não tem como você ser católico sem obedecer aos profetas e aos mestres, aonde se inclui o clero da igreja atual, né? Tem dois livros que resumem tudo basicamente que a gente falou, assim, o espírito, pelo menos, do que a gente falou. Né? Você falou de conhecer a fé da igreja, né? Então, conhecer a fé da igreja. Né? Esse livro aqui é do Antônio Arroyo Marinho, né? Padre Antônio Arroyo Marinho. Um resumo da fé da igreja tá aqui. Né? E depois esse livro é Sentir com a Igreja. Né? Também do Padre Antônio Arroyo Marinho. Né? Sentir com a Eclésia.
que é um livrinho pequeno, mas assim, que dá a tônica, né, de como deve ser o espírito do católico em relação ao clero, em relação ao magistério. Então, eu penso que são esses passos, né, que a gente conversou aqui, que devem ser seguidos, devem ser guiados, né, e que, de alguma forma, me norteiam também. Né. Eu já, de polêmica papal, eu já quebrei muita cara, né, de achar uma coisa e depois ver que é outra, né. Então, eu aprendi a lição assim, quando surge uma polêmica papal, eu espero até alguém com boa vontade solucionar as dúvidas, aquela coisa toda. Não se precipitar. Né? Inclusive, Isso. eu falei, né, que eu traduzi também um texto sobre isso, né? Que está no Papa Disse, o site, o Papa Disse, que é como lidar com polêmicas papais. Então, tudo que eu disse está traduzido em algum lugar, se vocês quiserem. Eu vou ver depois. Lucas, ó. Leandro. Eu não sei porque eu fiquei com o nome Lucas na cabeça. Eu falei Lucas 1000 vezes hoje no meu Instagram. Quase que eu falo aqui do apostolado. Leandro. Leandro, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema? Ou a gente encerra Não, eu agora acho a nossa que é live? o suficiente. Né? Só lembrar das 3 etapas: adquirir sensus fidei, gravar aí as hermenêuticas para aplicar nos textos, nos documentos do magistério, e saber como lidar com polêmica papal, né, com o máximo É. benevolência possível. Né, e não ficar se estressando muito. E se você, porque a gente está falando aqui para esses protestantes, né? Para esses protestantes, para recém-católicos, se você tá conhecendo ainda a igreja, né? Tá chegando agora, gente, foca no que é importante, né? Importante mesmo para a vida da gente, do católico, é conhecer a fé, né? Eu sou convertida há quase 3 anos e tem ainda uma imensidão de coisas sobre a igreja que eu não conheço, né? E tudo bem, porque o que importa de fato é conhecer a fé. Quais são os princípios básicos da fé católica, né? Então, em vez da gente ficar se apegando com coisas menores, se a missa é tridentina, se é latina, se o Concílio Vaticano II é isso ou aquilo outro, se o Papa... Eu quero saber primeiro qual é o dogma da igreja, quais são as liturgias que a igreja aprova, qual é a liturgia que a igreja pratica, qual é os sacramentos que eu tenho que viver no meu dia a dia, né? É isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, né? E esses detalhes, essas coisas, para a maioria de nós, não vai fazer diferença, né? Para mim, se eu vou para missa latina, se é tridentina, se é... pouco importa, né? Para mim, pouco importa. Para mim, importa que eu esteja lá recebendo o corpo de Cristo, que eu esteja lá adorando o Santíssimo Sacramento, a Santíssima Eucaristia, né? O Santíssimo Sacramento, que eu esteja. É isso que importa para mim, né? Então, assim, para quem tá aqui, antes de chegar, ajam com amor. Eu acho que você, Leandro, falou muito bem sobre a questão da caridade, né? É amar a igreja. Quem ama a igreja não se volta contra a igreja, né? Tá faltando amor de repente, né? Para muitos católicos. Então, para nós que somos novos católicos, né? Que a gente ame a igreja de fato, como ela merece ser amada, porque ela é o corpo de Cristo, né? E o clero é os nossos mestres e profetas. Merecem ser amados da mesma forma, merecem nosso voto de confiança, né? É Eu isso que eu tenho diria pra dizer. assim, eu diria assim que quem está chegando, né, na igreja, depois que vocês forem estudar, por exemplo, discernimento dos espíritos, livros de teologia que ajudam a gente a discernir se um movimento que está acontecendo dentro da gente vem de Deus ou não, uma coisa infalível, né? Qualquer coisa que que mova na gente sentimentos contrários à fé e à obediência, eles não vêm de Deus. Tudo que se ordena à fé e que, por exemplo, o magistério se ordena à fé, porque ele é regra próxima de fé.
Se vê um movimento de você, dentro de você, contrário ao magistério, abafa, né? Sai de perto, porque isso não vem de Deus. Não é Tudo de que abafa a Deus. obediência, sai de perto, isso não vem de Deus. Isso é infalível. Se você seguir essa regrinha, você não vai cair, você não vai se afastar da igreja. Gostei. Muito bom, muito bom. Leandro, muito obrigada pela sua participação. Aprendi muito hoje. Acho que todo mundo que for ver essa live, né, nos próximos dias, nos próximos meses, também vai aprender muito hoje. Muito obrigada pela sua participação, por você ter compartilhado com a gente seu conhecimento. Que Deus te abençoe no seu projeto de vida, na sua missão, na sua vocação, tá? E que você esteja sempre disposto, assim, a compartilhar realmente, porque a gente precisa, né? De católicos que conheçam de fato a fé e que estejam dispostos, né, a fazer aquilo para que a gente foi chamado, né, para ensinar, para compartilhar o reino de Deus, tá bom? Eu que agradeço Priscila, agradeço as informações que você deu também de patrística, né? Foi bom também ter compartilhado isso. Agradeço a todo mundo que acompanhou a live, espero que seja útil também para vocês. Gente, obrigada, boa noite e até a nossa próxima live. Obrigado, Leandro, tchau. Tchau, tchau.